Bom, agora é hora de falar de corrente alternada, tá bom? Eu não falei isso, mas eu costumo fazer essa brincadeira e posso não estar 100% certo disso, mas eu costumo dizer, tá, que Isaac Newton é o pai da corrente contínua e Tesla é o pai da corrente alternada, tá bom? Não sei se eu estou 100% correto nessa informação, mas eu costumo dizer isso de um jeito bem legal. Tá bom? Por quê? Porque Tesla trabalhava para Newton e ele descobriu, né, um defeito simples, não é tão difícil de descobrir assim. Tá? Tesla descobriu que corrente contínua era muito perigoso para trabalhar em tensões elevadas. Inclusive, eu quero mostrar para vocês o porquê disso, tá bom? Mas, então, assim, já existia contínua alternada, os dois já conheciam as duas, só que Newton investiu pesado na corrente contínua, então ele fazia a iluminação das casas, ele foi um dos primeiros eletricistas, ele montava as gerações, então assim, só rico, muito rico, conseguia ter eletricidade em casa, e o primeiro modelo foi com corrente contínua, que era muito mais fácil de ser gerada e trabalhar com ela, né? Não tinha a conversão para alternada e ela conseguia ser armazenada. Nem lembro se na época era armazenada, mas é só uma brincadeira. E Tesla, tá? Era o cara que correu lá, ele já queria ver a alternância, tá? E aí ele acabou, na minha concepção, não sei se os livros de história vão dizer isso, Tesla é o pai da corrente alternada. Essa é a energia mais utilizável hoje. Júnior, a corrente alternada é mais utilizável que a contínua? Porque a contínua ela está restrita, né, a poucas coisas. A maior parte baterias, tudo isso tal, mas nem a contínua funciona direito sem a alternada. Mas vamos lá. Corrente alternada, tá bom? O nome já diz, se na contínua, tá? Nós vimos que a frequência é linear e nunca passa de um polo para o outro, que é positivo é sempre positivo, que é negativo é sempre negativo, na alternada isso já muda, tá? Na alternada, as fases, tá? Que a gente costuma, já vamos aprender isso, tá? Quando é corrente contínua é positivo e negativo, tá? E quando é corrente alternada já são fases, tá? E aí eu tenho 3 ciclos, tá? Solendais, né? De fases. Então eu posso, vocês vão ver, tem uma começando lá em positivo, no pico positivo, uma em zero e uma no pico negativo. E com isso eu tenho fase 1, 2 e 3. Fase, porque ele fica oscilando entre fases, tá? Uma hora ele está de um jeito, outra hora ele está do outro. Então, é por isso que ele leva este nome. Então, você já fica ciente, é fácil de entender. Se eu estou falando de corrente alternada, é fase A, B, C, fase 1, 2, 3. Você chama do jeito que você quiser, o direito é seu. Contanto que você entenda que existe uma defasação, de tempo de ciclo entre uma e outra, para mim tá tudo certo. Elas só são numeradas entre uma, duas e três. Por quê? Porque existe uma defasação entre uma e outra em relação ao seu ciclo. Enquanto uma está aqui em cima, a outra está aqui embaixo, a outra está no meio. Então elas nunca vão ter polos iguais. Ou vai estar positivo, ou vai estar negativo, ou vai estar nula, a zero. Nós vamos entender isso ali. Então, vamos para lá, que fica muito mais fácil desenhar e explicar do que falar. Bom, aqui agora nós vamos falar de corrente alternada. Tá? Igualzinho à corrente contínua, a corrente alternada, ela também tem os seus níveis de tensão. Então ele vai ter a ultra baixa, tensão, tá? Que vai girar quase a mesma coisa. Eu não me lembro agora se é isso, mas eu acho que é de 66 volts. Desculpa. É de 0 volts
a 66 volts, tá? Só que aí tem um detalhe, lá na contínua, baixa tensão, de 66 volts, lá em corrente contínua, ela ia até 1.500 volts. Na alternada, não. Ela para em 1.000 volts. Então, esses são os níveis de frequência: ultra baixa tensão e baixa tensão. Qual é o mais conhecido de todos? A baixa tensão, tá bom? Do mesmo jeito que eu tenho aqui, aqui eu também tenho os meus níveis de funcionamento. Já não é tão comum eu trabalhar com corrente alternada em ultra baixa tensão, mas eu tenho, tá? Tem que tomar cuidado com isso porque eu tenho. Alguns equipamentos eles funcionam em corrente alternada na tensão de ultra baixa tensão. Eu posso ter algumas válvulas solenoides que vão funcionar em corrente alternada de ultra baixa. Eu vou ter algumas contactoras. Então, assim, eu vou ter que ter uma fonte especial que só vai fazer esse rebaixamento, né, da tensão de trabalho comum que a concessionária me oferece até essa ultra baixa tensão. Não são muitos equipamentos. A ultra baixa tensão ela já foi meio que padronizada para corrente contínua, mas a alternada também tem equipamentos lá. E tem que tomar muito cuidado, gente, porque os funcionamentos dos dois são diferentes. Um não serve para o outro. Sem a conversão, não adianta ligar um equipamento que é para funcionar em corrente contínua, eu querer ligar ele em alternada. Não me interessa se os dois são de 12 volts. Não me interessa se os dois são de 24 volts. O que é para funcionar com contínua é contínua, o que é para funcionar com alternada é alternada. Vocês lembram do gráfico que eu fiz? Sobre a corrente contínua? Eu vou fazer a mesma coisa com a corrente alternada. Olha só. Positivo, negativo, aqui no meio é zero. Tá? Então, aqui eu tenho ó, 60 Hz. E aqui eu também tenho 60 Hz, que é a frequência da eletricidade em corrente alternada aqui no Brasil. Então a gente oscila em 60 Hz. Só que aqui tem uma diferença. Aqui dos 60 Hz, a fase vai sair de positivo, ela vai descer até 60 Hz negativo e vai voltar de novo até 60 positivo e vai voltar de novo até 60 negativo e vai voltar de novo até 60 positivo e vai voltar de novo até 60 negativo e assim ele vai te embora. Esse ciclo aqui, ele vai existir 60 vezes, ele vai trocar de estado 60 vezes por segundo. Este é o ciclo. E aí eu vou ter a fase, vamos imaginar aqui, ó, essa daqui, eu vou fazer em cores diferentes para ficar fácil de entender. A preta saiu daqui. Vamos fazer a verde, ó. Sair daqui. Tá vendo? Que maravilha. Aqui, ó, a preta, eu tenho uma fase 1. Aqui na verde, eu vou ter a fase 2. Cadê a fase 3? Ela vai começar aqui de zero. E aqui eu tenho uma fase 3. Ou seja, como o ciclo é igual para as três, elas oscilam entre positivo e negativo, uma hora elas estão positivo, uma hora elas estão negativa, elas acompanham esse ciclo na mesma frequência, a 60 Hz por segundo, ou seja, eu vou ter essa e essa, todas elas em pontos diferentes. O que era positivo vai estar nulo, neutro,
nulo. O que era nulo vai estar negativo, que ou vai estar descendo ou vai estar subindo, e o que era negativo vai estar subindo. Então, assim, elas nunca vão bater. Elas têm uma defasação aqui de 33,333 de uma para outra. Elas nunca estão no mesmo ciclo, as duas ao mesmo tempo. Então, com isso, eu tenho essa daqui em um potencial e essa daqui em outro potencial. A gente já não sairia de zero, já sairia mais ou menos daqui. Acaba que é de zero mesmo, é 33% de negócio. Ela só fica fazendo essas oscilações. Então, assim, neste caso aqui, ó, eu vou ter três potenciais diferentes um do outro. E com isso eu tenho fase 1, 2 e 3. Este é o zero, não é um neutro, tá? Não confunda isso aqui com neutro. Neutro é um aterramento, é um resíduo de uma ligação de bobinas em estrela ou triângulo do transformador, tá? Auxiliado com um aterramento que você faz no chão. Todo transformador tem que ter uma porrada de haste no chão. Vamos lá agora. Então nós temos corrente alternada, temos os níveis de tensão baixo, temos aqui o ciclo em Hertz. Quais são as tensões mais comuns? Eu estou meio assim porque eu falei bastante delas lá atrás. Então as mais comuns aqui, ó, as mais utilizáveis são a 127 volts e a 220 volts. E aí, é claro, né, seus múltiplos e submúltiplos, igual nós explicamos. Né? Se a fase aqui, ó, se essa fase vale 127, eu vou ter F1 mais F2. No caso 127, eu vou ter 100% da primeira, mais 74, só para não mudar muito, mas é 73 ponto tarará, da segunda, que vai dar 220 volts. Já aqui no 220, se eu juntar fase 1 mais fase 2, eu já vou ter 380 volts. Só que eu preciso dessa diferença de potencial, e o neutro, por ser aterramento, né, ele é nulo. Ele é zero. Não é este zero, é este zero aqui. Tá bom? Então, qualquer coisa conectada a neutro é a tensão nominal da fase. E é por isso que é chamado de fase. Fase 1, fase 2, fase 3, porque ele muda as fases no decorrer do caminho. Isso é corrente alternada. Vai ser mais fácil, daqui para frente, agora que vocês estão entendendo, vai ser mais fácil usar os termos técnicos. Até agora eu tomei muito cuidado com o termo técnico, para que vocês começassem a esquentar aí os neurônios e começassem a pegar. E para frente agora, nós já vamos falar sobre bastante termos técnicos, tá bom? Então, tá aí. Corrente alternada é só isso. Ela alterna entre positivo e negativo. Lá na frente, quando a gente for falar sobre ligações, talvez fique mais fácil. Mas antes disso, ó, vou fazer um bônus aqui de um jeitinho bem legal. Aproveitar que eu ainda tenho tempo ainda, eu acho. Estou tentando gravar vídeos curtos. Quando eu falo em corrente, vocês lembram lá da aula de corrente? Aqui eu estou falando de corrente contínua ou corrente alternada. Mas é só para referir esses dois modelos de eletricidade. Tá bom? Depois eu volto para a corrente mesmo. Dá uma grandeza elétrica. Tá bom? A grandeza elétrica corrente, ela é o famoso ampere. Lembra quando eu disse no começo do vídeo que Isaac Newton fez um, Tesla já se desenvolveu a outra, porque a corrente contínua era perigosa? Vamos lá. Eu quero que vocês entendam agora este conceito aqui, que ele salva vidas, tá? Inclusive eu vou até fazer um bique aqui, para ensinar isso aqui de um jeito melhor, que eu vejo que muita gente erra nisso aqui, e errar nisso aqui é feio. Tá? Isso é corrente contínua. O que é positivo vai ser positivo. E isso é corrente alternada. Ela altera o seu ciclo. Funciona bem assim.
Como isso aqui nunca altera o ciclo, ele não faz o que essa daqui faz. Ele não passa a zero. Em algum momento, 60 vezes por segundo, cada uma das três tem que passar a zero. Ou seja, ela não tem carga nem positiva e nem carga negativa. Ela tem carga de zero, e zero não tem carga. Então, por isso que é muito mais fácil você se soltar. Você está tomando um choque, você vai tomar um choque, é muito mais fácil você se soltar, tá? Tomando um choque de corrente alternada, porque uma hora qualquer um dos dois polos vai estar a zero, então você consegue tirar a mão. Já aqui não. Na corrente contínua, depois que ela começa, que o curto é fechado, ou que ela é dissipada, ela não tem mais corte, tá bom? É por isso que quando, tá vendo o seu carro? Funciona, não sou eletricista de alto, mas eu quero deixar bem claro, seu carro ele funciona com 12 volts em corrente contínua, porque tem uma bateria, então o alternador vai fazer esse serviço, é um gerador de energia, o que vira ele é o motor do teu carro, ele gera já em corrente contínua, que já vai direto para a tua bateria, então o seu carro é todo em cima da bateria. O alternador carrega a bateria, mas o seu carro pega a energia da bateria para ele funcionar algumas coisas. Todos os componentes que fazem selo seco, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, no seu carro, eles têm que ser numa forma de relé. Lá na frente nós vamos falar mais sobre isso. Por quê? Porque ele tem que ser hermeticamente fechado por causa do arco. Então assim, quando eu abro um arco voltar que eu abro um sistema, dependendo, né, da corrente e a tensão deste arco, ele forma, nós descobrimos que o ar conduz a eletricidade. Tá? O ar não é um ótimo isolante, ele conduz a eletricidade. Então toda vez que eu abro isso aí, eu formo um arco. Quero deixar um vídeo para vocês conferirem isso aí no curso. E aí o que acontece? Aqui ele passa a zero, então o arco é mínimo. É mínimo. Ele começa e já ele para. Ele perde este contato. Isso aqui, por ele ser constante, ele não para. Então, quando você vê um módulo começar a pegar fogo, pode esquecer. Pode tentar desligar o circuito lá embaixo, porque ele não vai parar. Enquanto não queimar, enquanto não abrir o circuito dele, enquanto o trem lá não fizer, ele não vai parar de queimar. Então, é muito mais fácil, tá? Você morrer eletrocutado trabalhando num trator ou num caminhão que é 24 volts em corrente contínua, do que se você trabalhar com 380 volts, tomar um choque de 220 volts, tá? Ficar preso ali, 220 volts em corrente alternada. Então é por isso que eu digo que as obras de Newton não foram para frente, exatamente por causa disso. Era muito perigoso. Muitas casas pegaram fogo. Na hora de abrir o circuito, o arco não se fecha. E aí, com isso, as casas começaram a pegar fogo. A corrente alternada veio para resolver isso, tá bom? E olha só que coisa legal. Aqui na corrente contínua, que é positivo, tem que ser positivo. O que é negativo tem que ser negativo. Na corrente alternada, como o sentido de geração, o sentido de produção dele é o mesmo, estão todas fluindo nessa frequência de menos e mais, menos e positivo, 60 negativo, 60 positivo, 60 negativo. Só com uma defasagem de 33% de uma para outra, olha só o que a gente tem. Tá vendo isso aqui? São dois polos. Você se preocupa em ligar uma tomada, ligar um equipamento seu assim? Ou você se preocupa em ligar um equipamento seu assim? Assim ou assim? Não faz diferença aqui se é positivo, se é negativo, se é por quê? Porque os dois polos vão estar sempre numa defasagem, então eles vão ser sempre positivos e negativos numa frequência de 60 vezes por segundo. É por isso que você não se preocupa se você vai colocar assim, se você vai colocar assim, você só simplesmente vai lá e pluga na tomada. Tranquilo? Acho que agora deu o tempo para os vídeos que eu quero. Então vamos para o próximo.